Será que dá para ser uma mulher cristã e ao mesmo tempo abraçar o feminismo? Oi, eu sou a Érica e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre esse livro, Feminismo, Perversão e Subversão, que é da Ana Campagnolo. Qual a relação entre cristianismo e feminismo? Será que essas duas visões de mundo elas se combinam? Será que dá para ser cristã e feminista ao mesmo tempo? Talvez vocês vão ouvir no fundo uns gritos, é porque o Álvaro está brincando lá fora com o pai dele. Então, é assim mesmo, tá, gente? Vida de mãe. Eu vou usar o livro da Ana Campagnolo para fazer essa explanação para vocês. O cristianismo bíblico, né? Deus criou o homem e a mulher com igual dignidade, mas com funções distintas uma das outras. A raiz dos problemas humanos não vem dessa disputa entre sexos. Então, para o cristianismo, a raiz do problema, de todos os problemas da humanidade, vem do pecado. Já o feminismo, ele parte de outras bases. E a gente pode ver isso muito bem no livro da Ana Campagnolo. Ela é uma historiadora e ela vai explorar todos os pontos, as ondas feministas, tudo nesse livro. O conflito entre homem e mulher é o motor da história, né? Então, o feminismo ele é guiado por essa disputa, né? Existe na visão feminista um patriarcado, né? Uma pressão masculina sobre a mulher, né? Algo como se fosse uma disputa de sexos mesmo, né? O homem sempre exercendo poder sobre a mulher e a mulher sempre se colocando nesse lugar de vítima do homem. Então, o feminismo vê a mulher como uma vítima estrutural, uma vítima da sociedade, de toda uma estrutura. Então, nós não estamos falando apenas de um movimento social, mas sim de uma ideologia que é concorrente ao cristianismo. No livro da Ana Campagnolo, a gente consegue perceber que o feminismo ele constrói uma narrativa para vender essa ideia de que a mulher é uma vítima da sociedade, uma vítima do patriarcado. Então, ela consegue descrever aqui no livro partes da história que as feministas reescreveram e recontaram, né, com esse viés ideológico feminista. Então, sempre colocando o homem como inimigo da mulher. O feminismo também, desde as suas raízes, ataca a família, a mulher, o casamento, a família, os filhos, o casamento. Sendo que o cristianismo defende essas coisas. O casamento, os filhos, a família, isso são fundamentos cristãos. E no livro você vai conseguir perceber como as fundadoras do feminismo, pode dizer, as primeiras mulheres feministas, elas já atacavam diretamente esses campos, né? O da família, o campo dos filhos, né? Aqui tem um capítulo que fala sobre anticoncepcionais, incrível. E para o feminismo, a moral cristã é algo totalmente opressor. Então, o feminismo ele ataca diretamente o cristianismo e por isso as mulheres, principalmente cristãs, precisam ler esse livro e para conseguir entender essa divergência de ideias e ficar atenta contra esse tipo de ideologia e o perigo dela entrar na sua casa, na sua família. Historicamente, o cristianismo sempre defendeu a dignidade da mulher, colocou a mulher como algo a ser protegido, a ser cuidado, mas o feminismo perverteu toda essa ideia. E ela mostra aqui no livro que o problema não é defender injustiças sociais, porque o feminismo se utiliza dessas pautas de justiça social, homens que batem nas mulheres, homens que são abusivos com os filhos. Ele se usa dessa narrativa para dizer que o modelo familiar bíblico é opressor. E defender injustiças sociais, gente, isso é bíblico e o cristianismo faz isso desde sempre, desde que é cristianismo. E o problema de defender injustiças sociais é você aderir à ideologia feminista para defender injustiças sociais. Então, você não precisa ser feminista para defender que um abuso é uma atrocidade, que um marido, né, um líder tirânico, ele precisa ser punido e ser parado. Isso a própria Bíblia condena.
Então você não precisa aderir a essa ideologia, porque essa ideologia ela se utiliza da narrativa das injustiças sociais para atingir o seu próprio fim, que não é o fim de glorificar a Deus, né? Para nós que somos cristãs, o fim de todas as coisas é glorificar a Deus. Então, e o fim do feminismo não é esse. A finalidade é destruir a família. Muitas das pensadoras feministas falavam isso abertamente. Agora, alguns perigos reais que existem em você ter esse pensamento ideológico feminista. As mulheres começam a desconfiar, né, dos seus próprios maridos, né? O feminismo, ele incute na cabeça das mulheres que existe essa opressão. Então, os casamentos começam a ficar desgastados por essa relação. A mulher começa a competir com o marido, como se existisse essa competição, e são papéis, na verdade, complementares. A maternidade começa a ser tratada como um atraso ou algo ruim ou fracassado, ou algo que não. Ah, isso não é tão importante assim. Então começa a se colocar a maternidade como em segundo plano ou até em último plano na vida da mulher. A submissão que é ensinada biblicamente, ela é totalmente pervertida pelo feminismo. Então, no lugar de submissão, as pessoas ouvem opressão. A autoridade masculina fica vista como opressão. O homem não é abusador por essência. O homem é pecador, sim, mas abusador não são todos os homens que são abusadores. Eu sou casada, meu marido não é abusador, e eu conheço centenas de homens que são homens bons, dignos e amorosos com as suas famílias e as suas esposas e seus filhos. Então, o feminismo vem de uma coisa que não existe, essa coisa de que o homem é sempre abusador, o homem é sempre opressor. E essa é uma das armas do feminismo, né? Vou abrir mais um parênteses aqui. O feminismo se utiliza de narrativas. Aqui no livro da Ana Campanholo tem umas histórias que são surpreendentes mesmo. Ele se utiliza de narrativas das mulheres, coisas terríveis que acontecem com as mulheres, para falar que isso é uma injustiça social e que todos os homens fazem a mesma coisa. Isso não é verdade. A mulher não precisa de feminismo para ter valor. A sua dignidade vem de ser criada à própria semelhança de Deus. O Evangelho não nivela por conflito, mas restaura por redenção. O nosso verdadeiro problema, o problema da mulher, não é o homem, e sim o pecado. Agora, eu peguei a Bíblia aqui para embasar o meu argumento sobre o pecado. Eu vou abrir em Gálatas 5. A Bíblia diz sobre os homens que praticam essas coisas aqui, que eu vou dizer para vocês, e qual o fim deles. As obras da carne. E elas são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, contendas, ciúmes, ira, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então aqui a Bíblia é clara, muito clara. E depois vem os frutos do Espírito, que é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Olha só, gente. O homem que comete crimes horrorosos, o homem que abusa da sua mulher, o homem que é idólatra de si mesmo, não exerce amor com a sua família, tudo isso é pecado. Frutos da carne. Então, isso tem que ser visto como pecado e não como próprio só do homem fazer isso. Porque a mulher também tem esse tipo de pecado. Existem mulheres extremamente idólatras de si mesmo, com bebedices, glutonarias, com invejas, intrigas e tudo isso. Então, gente, o problema do homem e da mulher é o pecado. É o problema da humanidade, e não o homem, e não o patriarcado. Essa narrativa é fantasiosa e não serve pra gente que é cristão, não serve pra gente que segue a Bíblia. Agora, o feminismo, ele realmente protege as mulheres? Gente, no livro da Ana Campanholo, vocês vão ver que ele não, ele não protege as mulheres.
Aqui ela vai contar vários casos e como o feminismo ele desestimula o casamento, ele desvaloriza a maternidade, transforma o lar em um lugar opressivo. Todas essas coisas vão destruindo o que a mulher é por essência. Muitas mulheres que seguem feminismo, o resultado é ressentimento e um coração amargo, porque as coisas que o feminismo coloca pra gente como boas não são boas. O que existe de bom para nós, mulheres, está aqui. Então, gente, a mulher pode e deve defender, se pronunciar contra injustiças sociais. Ela deve defender mulheres de abusos, lutar por justiça. Isso tudo é bíblico e a igreja é um santo hospital para esses tipos de maldades terríveis que acontecem no mundo. Essas coisas não são próprias do feminismo, apesar do feminismo ter pegado essa narrativa para eles, né? Tipo, a gente defende a mulher. Esquece, isso não, isso é mentira. Então, o cristianismo sempre defendeu a mulher em toda a história da humanidade. Então, Cristo salvou mulheres, restaurou mulheres, fez milagres com mulheres. Quando ele morreu e ressuscitou, a primeira pessoa que viu ele foram mulheres. Quando ele se revelou o Messias, foi no poço em Samaria, e ele disse para a mulher samaritana: eu sou o Messias. Disse para uma mulher. Então, o cristianismo acaba com toda essa narrativa de que feminismo defende mulher. Quem defende mulher é Cristo. Quem defende a mulher e a quem nós temos que seguir é Cristo, não ao feminismo. Agora, vou deixar uma pergunta para vocês. Você está sendo formada pelas ideias do nosso tempo ou pelo cristianismo? Gente, quando eu comecei a ler a Bíblia, automaticamente eu comecei a abrir meus olhos para muitas coisas e isso me levou a ler o livro da Ana Campagnolo. Inclusive, essa capa desse livro é sensacional, porque a capa acho que é Salomé, essa moça aqui, é a imagem de Salomé com a cabeça de João Batista, né? É uma história. Então, esse livro aqui, desde a sua capa até a história que ele conta, toda a história que ela explora acerca do cristianismo, ela vai tirando todos os nós na nossa cabeça e vai mostrando pra gente o quanto o cristianismo é oposto o quanto o feminismo é oposto ao cristianismo. Então, eu já deixo essa indicação de leitura para vocês. Você se identificou com alguma dessas falas feministas? Comenta aqui embaixo se você percebeu que você, sem querer, está sendo feminista e não tinha percebido isso. Gente, eu era extremamente feminista. Apesar de ter nascido numa família muito religiosa, eu era muito feminista. E quando eu comecei a ler a Bíblia e quando eu li esse livro, foi um susto para mim, porque eu me deparei comigo mesma. Falei, meu Deus, como eu sou feminista? Esses pensamentos é exatamente o que eu penso. E isso foi muito bom para o meu crescimento, para o meu amadurecimento e também para o meu amadurecimento na fé. Se inscreve no canal, deixa um comentário e tchau, até o próximo vídeo.